À primeira vista, ela é uma mulher assim, de aparência simples e até mesmo tímida. Só que o engraçado é que quando ela fala, ela se transforma, tem uma voz potente, sabe? Uma voz assim de quem consegue ensinar, de quem consegue convencer. Ela foi seringueira, também foi empregada doméstica, professora do ensino fundamental, e ministra do meio ambiente. Hoje, ela é considerada uma das mulheres mais influentes do mundo pelo seu compromisso ambiental. Eu gostaria que vocês aplaudissem com muito carinho, com muito respeito, a senadora pelo estado do Acre, Marina Silva. Ai, que linda! Eu quero aproveitar também e chamar para participar dessa conversa, porque a gente está aproveitando para comemorar aqui o Dia das Mulheres, né? Essa é uma grande amiga, linda, uma ótima profissional, uma jornalista daquelas de muito respeito. Quero que vocês recebam também Joyce Ribeiro. A sua vida, a sua história de vida é uma coisa que emociona todo mundo ama muito. Obrigada. Da onde veio essa energia, essa força de você ter passado tanta coisa triste na sua vida e ter superado e chegar onde você chegou? É a mãe, é o pai? Conta o segredo pra gente. Primeiro, obrigada por essa oportunidade de a gente estar aqui conversando, você, Netinho, a Joyce, enfim, o seu público. Obviamente que a força tem a ver, sim, com isso que você falou, né? Com aqueles que nos acolheram primeiro, né? Pai, mãe. E às vezes a força interior, porque nem todas as pessoas contaram com esse acolhimento de ter um pai, uma mãe, um cuidador, né? Independentemente de ser o pai ou a mãe. Mas eu tive uma infância difícil, muito difícil. Eu sou de uma família de 11 irmãos, 3 morreram. Morreram 2 irmãs, uma com 1 ano e 6 meses e a outra com 6 meses, 15 dias de uma para outra, com sarampo e malária. Meu irmão mais velho do que eu morreu com o mal do 7º dia. E a minha mãe, infelizmente, faleceu aos 36 anos, quando eu tinha 14 anos. Fui acometida por 5 malárias, 3 hepatites e uma leishmaniose. Nossa. Então, morando naqueles seringais da Amazônia, onde não se tinha assistência médica, não se tinha escola, não se tinha nenhum tipo de presença do Estado para dar apoio. Eu nasci na floresta, conheço quase tudo da floresta, como as pessoas que pertencem às comunidades tradicionais, os seringueiros, os índios e os ribeirinhos. Trabalhei na extração do látex, andávamos cerca de 14 quilômetros por dia. Primeiro a gente ia na estrada, cortando as seringueiras e colocando aquelas tigelinhas para parar o leite. E depois nós voltávamos colhendo leite, isso dava uma média de 14 quilômetros. Saíamos de casa 5 horas da manhã e retornávamos por volta de 5, 6 horas da tarde. Meu pai do céu. E às vezes a gente aqui das periferias mais urbanas, a gente fala que é a gente que sofre. Reclama, né? Linda. E essa força interior, acho que vem de tudo isso. Minha mãe era uma mulher muito forte. Como que era a dona Maria Augusta? Como que ela era? Minha mãe era uma mulher muito inteligente, praticamente não estudou, semi-analfabeta. Ela, enfim, veio para o Acre do Ceará, né? Mais ou menos por volta de 1957, desculpe. Meu pai já tinha vindo em 45, meu pai foi para o Acre como soldado da borracha para ajudar na Segunda Guerra Mundial, se conheceram lá, se casaram, e era uma mulher forte, trabalhadora, trabalhava na roça, sabia fazer todas as ações que uma mulher sabe fazer na roça, mas ela não sabia cortar seringa, e foi ela que nos ensinou a ir para a estrada de seringa ajudar o meu pai. Agora, ela sempre dizia uma coisa, que mulher não podia ser tratada de forma diferente dos homens. Como nós éramos
enfim, 8 filhos, sendo que 7 mulheres e um homem, e o meu irmão era o caçula, o meu pai tinha, digamos assim, um trabalho muito grande para sustentar a sua família. E sempre os vizinhos diziam, no preconceito, que meu pai era, digamos assim, um azarado, porque só tinha filhas, o povo chamava filha mulher, né? Dizia, só tem filha mulher e não tem ninguém para ajudar ele no trabalho. E a minha mãe dizia, nós vamos mostrar que vocês não são um problema na vida do pai de vocês. A minha mãe, o pai dela era descendente de português e ela era uma mulher branca. Minha mãe era apaixonada pelo meu pai era negro. E no Seringal, como a gente era muito isolado, 2 coisas que foi muito importante na minha vida. É que como minha mãe era branca e adorava negro, não existia essa coisa de preconceito na minha cabeça. E como minha mãe não permitia essa coisa de que homem pode, mulher não pode, também não existia essa coisa de que mulher é um ser inferior. Então, isso foi muito constitutivo, eu acho, que da minha formação, essa atitude forte, né? Nada lá em casa era decidido sem conversar com a minha mãe. E os vizinhos diziam, o Pedro é dominado pela mulher, porque na cultura nordestina e no meio lá daquela mata, quem tinha que mandar era o homem. Mas a minha mãe, tudo tinha que ser negociado com ela. Ai, que legal. Fala, É Joyce, uma coisa que chama a atenção e foi uma das primeiras coisas que você falou aqui quando apresentou a senadora, é essa força toda, essa liderança, que eu imagino, sabendo que a senhora perdeu a mãe cedo, tenha vindo dessa responsabilidade que acabou recaindo sobre o cuidado da família, os irmãos menores. Imagino que tenha sido iniciado nessa época também, né? Com certeza, também, porque quando nós perdemos a nossa mãe, a minha irmã mais velha, 1 ano depois, se casou e eu assumi, a chefia da família. Os cuidados da casa. Da casa, né? Com os meus irmãos mais novos. Só que eu fiquei muito doente, sabe? Eu peguei uma hepatite e, naquela época, como não tinha médico, os guardas da malária passaram, que fazia a borrifação, e entregaram aqueles comprimidos para malária. E aquilo é letal para a saúde de quem já está bem do fígado. Imagine quem está com hepatite. E foi um processo muito difícil. Depois eu fiquei sem poder mais trabalhar, sem poder me alimentar direito durante muito tempo. Fui ficando muito triste porque já não trabalhava mais. E foi nesse contexto que, aos 16 anos, eu pedi para o meu pai para ir para a cidade para cuidar da minha saúde e começar a estudar, porque eu tinha um sonho, eu queria ser freira. Queria ser freira? Freira, é mesmo? Uma mudança radical, então, no meio desse e caminho, que fez você né? desistir, né? Olha que diferente. Olha só. Então, quando eu era criança, a minha avó, que veio do Ceará, de Messejana, né, tio Joyce? Ela sempre falava de que no Ceará existiam os padres, existia a missa, e eu perguntava que tinha freiras, e eu perguntava o que eram freiras, e ela dizia, são pessoas que se dedicam a Deus, única e exclusivamente. Minha avó era uma velhinha católica, analfabeta, mas uma católica praticante, muito inteligente, e ela que me ensinou os rudimentos do cristianismo. E eu dizia, vovó, então quando eu crescer eu quero ser freira. E ela dizia para mim, só que freira não pode ser analfabeta. E eu cresci com aquilo na minha cabeça, poxa, eu quero ser freira, mas não posso ser analfabeta, e não tinha escola. Quando chegou esse momento eu pensei, bem, eu estou muito doente, quero ser freira, sou analfabeta, e eu vou para a cidade estudar, para poder cuidar da saúde e também realizar o meu sonho. E foi assim que, aos 16 anos e meio, eu pedi para o meu pai, e meu pai é uma pessoa maravilhosa, ele deixou que eu fosse, né, naquela cultura machista, não é? Deixar uma menina analfabeta, doente, ir para a cidade sozinha era quase impossível. E eu nunca esqueço, Netinho Joyce, o dia que eu pedi para o meu pai para ir para a cidade, estudar e cuidar da saúde. Nós estávamos fazendo o chiqueiro de um porco e eu estava segurando os pregos para ele, assim, bem magrinha, bem fraquinha. E eu tinha ficado 30 dias rezando, pedindo que Deus tocasse o coração do meu pai para que ele deixasse, né? E nesse dia eu pensei, essa é a oportunidade.